Aos 93 anos, como médico experiente, ele acreditava ter conhecimento exaustivo sobre sua própria saúde. No entanto, uma manhã, em seu banheiro, ele perdeu a consciência subitamente. A queda foi brusca, sua cabeça atingiu uma superfície dura, e ele acordou no chão frio e úmido. As leituras do esfigmomanômetro eram alarmantes. A pressão arterial atingiu 200 por 110, e seu pulso mal era palpável. Os paramédicos que chegaram diagnosticaram um mini AVC. A causa desse incidente, como se descobriu, não estava na idade avançada ou em doenças crônicas, mas em um hábito comum que muitas pessoas, provavelmente, praticam diariamente por anos. Essa rotina, passando despercebida, pode triplicar a probabilidade de um AVC, especialmente em indivíduos com mais de 60 anos. Um AVC não é apenas uma doença, é um golpe súbito e devastador, capaz de mudar uma pessoa irreconhecivelmente ou até mesmo tirar sua vida em um instante. O médico pretende revelar 7 ações aparentemente inofensivas realizadas no banheiro, que, quando combinadas, formam uma tempestade perfeita para o organismo. Seu conhecimento sobre isso não se baseia em teoria, mas em uma experiência pessoal e amarga. O último dos hábitos mencionados é o mais traiçoeiro, e quase todo aposentado na Rússia o segue diariamente, sem suspeitar do perigo iminente. Foi exatamente isso que quase lhe custou a vida. Ao se recuperar daquela queda infeliz no banheiro, ele, como muitos, apressou-se em se autodiagnosticar. É apenas a idade, a pressão está instável, os vasos estão se desgastando. Essa autoavaliação é comum, pois a sociedade nos habituou a acreditar que, após os 70 anos, fraqueza, tontura, problemas digestivos e falta de ar são apenas companheiros inevitáveis da velhice. No entanto, isso é um equívoco profundo e perigoso. A verdadeira causa reside na repetição diária de hábitos prejudiciais, especialmente aqueles realizados pela manhã no banheiro, no piloto automático, sem o menor pensamento ou cautela. Cada uma dessas ações no banheiro é como um gatilho. Um agachamento brusco pode causar queda de pressão. Esforçar-se ou prender a respiração ao tentar alcançar algo provoca um salto brusco na pressão. A ingestão insuficiente de água leva ao espessamento do sangue. Uma escovação dental incompleta permite que bactérias entrem na corrente sanguínea. Levantar-se incorretamente do vaso sanitário interrompe instantaneamente o suprimento de sangue para o cérebro. Todos esses momentos, aparentemente insignificantes, gota a gota, levam inexoravelmente a um único resultado: um AVC. O perigo é que esses processos ocorrem sem serem notados. Não há dor nem sintomas óbvios, apenas um golpe súbito e devastador, seguido de silêncio. E, com sorte, a pessoa ficará incapacitada. Caso contrário. Isso não é apenas uma teoria especulativa. É biologia fundamental. A interação de pressão, sangue, vasos e oxigênio. É o que ele mesmo ensinou aos seus alunos, mas só agora, após a experiência pessoal, compreendeu verdadeiramente. Conhecimento sem consciência é impotente. Não envelhecemos tanto quanto cometemos erros repetidos, e se esses erros forem corrigidos, é possível não apenas preservar a vida, mas vivê-la plenamente. A sétima das hábitos perigosos é a micção matinal realizada sem o esvaziamento completo da bexiga. O médico lembra-se de como, ao acordar, ia ao banheiro e em 5 segundos, sem pensar, já mudava para os pensamentos sobre o café da manhã. Por anos, ele fez isso no automático, como respirar, rápida e irrefletidamente. No entanto, uma manhã, ele sofreu um salto brusco de pressão, acompanhado de tontura e escurecimento da visão. Ele teve que se sentar novamente no vaso sanitário, pois era impossível ficar de pé. Mais tarde, percebeu que essa pressa matinal, aparentemente inofensiva, poderia ter sido um gatilho direto para o AVC. Descobriu-se que, na maioria dos idosos, o músculo da bexiga, conhecido como detrusor, perde até 50% de sua força original. Isso significa que, mesmo com a sensação de esvaziamento completo,
uma quantidade significativa de urina residual pode permanecer dentro do órgão. Essa condição causa uma tensão oculta e inconsciente em todo o corpo. O sistema nervoso simpático é ativado, reagindo como se o organismo estivesse em estado de estresse. Como resultado, as artérias se contraem, a pressão arterial aumenta, os rins são sobrecarregados e o cérebro, nesse momento, recebe oxigênio insuficiente. Todas as manhãs, a cada ação dessas, uma pequena, mas potencialmente perigosa, tempestade se desenrola dentro do corpo. Como médico, ele admite que não possuía esse conhecimento até experimentar as consequências em primeira mão. Desde então, ele implementou uma prática simples, mas eficaz em sua rotina. Após terminar de urinar, ele permanece sentado por cerca de 10 segundos, relaxando completamente, e então tenta esvaziar novamente. Quase sempre, isso resulta na liberação de um volume adicional de urina. Esse método foi denominado esvaziamento duplo. É cientificamente comprovado que ele pode reduzir a pressão intravesical em 60%, diminuindo assim a carga sobre o coração e o cérebro. Homens que sofrem de próstata aumentada devem consultar um urologista, pois bloqueadores alfa podem ser indicados. Para as mulheres, um leve treinamento dos músculos do assoalho pélvico ajuda nessa questão. Agora, suas visitas matinais ao banheiro deixaram de ser apressadas. Elas se tornaram um início consciente, calmo e, possivelmente, salvador de cada novo dia. O sexto hábito, que carrega uma ameaça oculta, é escovar os dentes apenas uma vez ao dia ou negligenciar completamente esse procedimento à noite. O médico sempre esteve convencido da excelente condição de seus dentes. Escovava-os regularmente pela manhã, evitava doces e monitorava cuidadosamente sua dieta. No entanto, nos últimos anos, ele começou a notar mau hálito e sangramento nas gengivas. O dentista diagnosticou gengivite, mas na época ele não deu muita importância, atribuindo a mudanças relacionadas à idade. Mais tarde, ao revisar um estudo científico, ele descobriu um fato surpreendente. Pessoas que se limitam a uma única escovação diária têm significativamente mais chances de sofrer AVCs. A razão é a seguinte: à noite, durante o sono, a produção de saliva praticamente cessa, criando condições ideais para a proliferação de bactérias. Esses micro-organismos formam placa, penetram nas gengivas através de microfissuras e entram diretamente na corrente sanguínea. No sangue, inicia-se um processo inflamatório nos vasos, o que leva ao espessamento e aumento da viscosidade do sangue, multiplicando o risco de formação de coágulos. Isso não é mais apenas uma questão de odontologia. É uma área da cardiologia e neurologia. Um caminho direto para o AVC. Chocado com essa descoberta, ele mudou imediatamente seus hábitos. Agora, ele escova os dentes antes de dormir, usando uma escova macia e pasta antisséptica, agindo com o máximo cuidado. Por recomendação do dentista, ele também passou a usar regularmente um raspador de língua e ficou surpreso com a quantidade de resíduo que permanecia nela todas as manhãs. O fio dental, que antes ele não gostava, agora é percebido como um meio de salvação não da cárie, mas da formação de trombos. Um estudo de 2019 demonstrou convincentemente: em pessoas com doenças gengivais, o risco de AVC dobra, mesmo que não fumem e tenham pressão arterial normal. As bactérias que habitam a cavidade oral representam um exército invisível atacando incessantemente os vasos sanguíneos do cérebro. Agora, ele repete incansavelmente a todos: escovar os dentes não é apenas um procedimento cosmético, é uma proteção vital, uma prevenção eficaz e uma manifestação de verdadeiro autocuidado, especialmente antes de dormir. Pois enquanto a pessoa dorme, seus vasos ou continuam a funcionar normalmente ou são submetidos a um efeito destrutivo. O quinto hábito, que encerra uma séria ameaça, é urinar imediatamente após acordar, quando o corpo está em estado de desidratação. O médico lembra-se de uma manhã cedo. Ele acordou como de costume,
Levantou-se da cama e foi ao banheiro. Tudo seguia normalmente, até que, de repente, sua visão começou a escurecer. Ele instintivamente agarrou a pia. Seu coração batia acelerado, mas parecia fraco. Ele teve que se sentar novamente no vaso sanitário e não conseguiu se levantar por um longo tempo. Mais tarde, o esfigmomanômetro registrou uma pressão alarmante de 85/60, longe do normal, mais uma linha tênue entre a consciência clara e o desmaio completo. Somente depois ele percebeu que havia cometido um dos erros matinais mais perigosos. Foi urinar imediatamente após acordar, sem beber uma gota de água. É justamente nessa hora da manhã que o sangue humano está mais espesso. Os vasos sanguíneos estão mais contraídos e o coração trabalha com carga aumentada. Durante a noite, o corpo perde umidade através da respiração, transpiração e micção. Por isso, acordamos em estado de desidratação oculta. Levantar-se bruscamente e o esforço subsequente criam condições ideais para o desenvolvimento de um AVC. Sangue espesso combinado com esforço físico e baixo volume de líquido circulante é um caminho direto para a catástrofe. Isso representa um perigo especial para idosos, pois a sensação de sede diminui com a idade. Podemos não sentir sede, embora o corpo já esteja experimentando um déficit de umidade. Esse estado é como o silêncio antes de uma tempestade iminente. A solução para esse problema se mostrou simples. Agora, o médico mantém um copo de água ao lado da cama e logo ao acordar, antes mesmo de se levantar, bebe de 300 a 400 ml de água morna. Enquanto ele se senta na cama, permitindo que o corpo acorde completamente, a água já começa sua ação benéfica. Ela dilui o sangue, facilitando o trabalho do coração, e reduz significativamente o risco de tonturas e quedas. Só depois disso ele vai ao banheiro. Estudos mostraram que aqueles que bebem água antes de se levantar reduzem o risco de hipotensão ortostática em 60% e, consequentemente, o risco de AVC. Isso leva apenas 30 segundos, um gole, mas pode salvar uma vida. O quarto hábito capaz de levar a sérias consequências é tomar um banho quente prolongado pela manhã sem qualquer efeito de massagem. Para o médico, esse banho quente matinal foi por muito tempo um ritual. Ajudava a aquecer as articulações, acordar completamente e sentir uma onda de vitalidade. Ele ligava a água o mais quente possível e ficava debaixo dela por 10 a 15 minutos, com os olhos fechados. Parecia trazer relaxamento total, até que um dia, ao sair do chuveiro, ele sentiu tanta fraqueza que foi forçado a se sentar no chão. Seus ouvidos zumbiam, a visão escurecia e o coração batia com uma arritmia alarmante. Naquela época, ele ainda não percebia que a água quente poderia ser mortalmente perigosa, especialmente para pessoas de sua idade, aquelas com mais de 70 anos. A água quente causa a dilatação dos vasos sanguíneos, o que leva a uma queda na pressão arterial, e esse estado pode, a princípio, parecer agradável. No entanto, assim que a pessoa sai para o ar fresco do banheiro, os vasos se contraem bruscamente, causando um salto reverso e rápido na pressão. O corpo não consegue se adaptar a essas mudanças bruscas. Os vasos literalmente saltam de um extremo ao outro, e se já houver placas ateroscleróticas ou paredes enfraquecidas, essa variação é suficiente para provocar um AVC. Isso é especialmente perigoso para aqueles que tomam medicamentos para baixar a pressão, pois o efeito da água quente é multiplicado. A isso se soma a transpiração, que em um banheiro úmido passa despercebida, levando à desidratação oculta. O resultado é uma combinação perigosa: sangue espesso, flutuações bruscas de pressão e um cérebro privado da estabilidade necessária. A solução foi encontrada. O médico não abandonou o banho matinal, mas agora ele sempre o finaliza com um jato de água fria por 30 segundos. Isso ajuda a estabilizar os vasos e permite que o corpo faça uma transição suave para o modo de funcionamento normal. Além disso, ele tenta não ficar parado, mas,
Se mover levemente, mudando o apoio. Se sentir a menor fraqueza, senta-se em um banco especial instalado no chuveiro. Essas ações simples não exigem esforço significativo, mas, em sua convicção, salvam vidas. Desde então, ele não sentiu tonturas nem ataques de fraqueza, e talvez isso tenha prevenido outro AVC. O terceiro hábito que representa um sério perigo é o esforço durante as visitas ao banheiro, o que provoca um aumento brusco e ameaçador da pressão arterial. Este é, sem dúvida, um tema delicado, raramente falado em voz alta, mas após os 70 anos, praticamente uma em cada duas pessoas enfrenta o problema da constipação. O médico não foi exceção. Pela manhã, sentado no banheiro, ele frequentemente esperava e se esforçava, convencendo-se de que era perfeitamente normal e que bastava um pequeno empurrão. Mas um dia, após um ato de defecação comum, ele sentiu tanta tontura que quase perdeu o equilíbrio e caiu. O esfigmomanômetro mostrou um chocante 210 por 120 e seu pulso estava frenético. O medo que ele experimentou foi extremamente forte. Ao consultar a literatura médica, ele descobriu que o esforço combinado com a retenção da respiração ativa a chamada manobra de Valsalva, que causa um aumento brusco da pressão intratorácica. Isso pode aumentar instantaneamente a pressão arterial em 50-90 milímetros de mercúrio. Enquanto em uma pessoa saudável os vasos geralmente suportam essa carga, em idosos, mesmo uma única parede vascular frágil pode não resistir, o que pode levar a uma ruptura e, consequentemente, a um AVC. Essa informação é particularmente assustadora, considerando que 40% das pessoas com mais de 65 anos sofrem de constipação crônica. Muitos deles se esforçam diariamente no banheiro sem perceber que estão jogando roleta russa com seus vasos sanguíneos. A solução para esse problema envolve vários aspectos-chave. Primeiro, não se deve suprimir os impulsos, mas também não é recomendado ficar sentado no banheiro por 20 minutos. Em segundo lugar, a postura correta é extremamente importante. O médico instalou um banquinho baixo sob os pés. Quando os joelhos ficam mais altos que os quadris, o reto se endireita, eliminando a necessidade de esforço. Essa é uma abordagem fisiologicamente fundamentada. Em terceiro lugar, é necessário ajustar a alimentação. Ele adicionou ameixas, aveia à sua dieta e passou a beber a quantidade suficiente de água, 1,5 a 2 litros por dia. Além disso, ele introduziu em sua rotina matinal uma curta caminhada após acordar. Apenas 10 minutos de caminhada ajudam o intestino a acordar, sem a necessidade de esforço e sem risco para os vasos. Agora, suas visitas ao banheiro ocorrem calmamente, sem a sensação de batalha. Ele está convencido de que qualquer pessoa pode alcançar o mesmo resultado, pois o AVC não é uma fatalidade inevitável, mas muitas vezes apenas uma consequência de erros cometidos até mesmo no banheiro. O segundo hábito que contribui para o desenvolvimento de anemia cerebral silenciosa é o uso prolongado do telefone enquanto se está sentado no banheiro. Pela manhã, ele pegava o telefone, sentava-se no vaso sanitário e mergulhava na leitura de notícias e mensagens, explorando o que havia de novo no mundo. Ele considerava isso um hábito inofensivo, acreditando que unia o útil ao agradável. No entanto, um dia, ao se levantar, sentiu as pernas bambas, a cabeça girou, os ouvidos zumbiram e ele quase caiu. Mais tarde, ele soube que sentar-se prolongadamente no vaso sanitário prejudica o retorno venoso das pernas. O sangue estagna nos membros inferiores e menos sangue chega ao cérebro. Essa condição é chamada de redução da perfusão cerebral. Ela representa um perigo particular se a pessoa se senta inclinada para a frente, comprimindo o abdômen e dobrando os joelhos. Exatamente como costumamos sentar no vaso sanitário. Mas o próprio telefone se mostrou ainda mais traiçoeiro. A luz da tela e a rolagem constante ativam o sistema nervoso simpático. O corpo percebe isso como uma situação estressante.
Como resultado, a pressão arterial sobe, os vasos se contraem e o coração começa a bater mais rápido. Agora imagine, a pessoa está sentada, o sangue estagna. O cérebro recebe menos oxigênio e, além disso, a pressão oscila devido ao uso do telefone. Este é um coquetel ideal para o desenvolvimento de um AVC. E tudo isso acontece enquanto a pessoa simplesmente rola o feed de notícias no banheiro. A solução para esse problema foi rigorosa. O telefone agora permanece fora da porta do banheiro. O banheiro não é lugar para gadgets. É um espaço onde o corpo deve relaxar, não se tensionar. Se a leitura for indispensável, é melhor usar um jornal de papel. Mas a opção ideal é não demorar de forma alguma. Máximo de 5 a 7 minutos. Após terminar, deve-se levantar imediatamente e caminhar. Mesmo uma caminhada de 2 minutos é capaz de restaurar a circulação cerebral. Agora, ele não fica preso no banheiro. E sua cabeça ficou mais clara, seu coração mais calmo. E o cérebro, segundo ele, é grato por tal cuidado. O hábito número 1, que representa um risco direto de ruptura de um vaso sanguíneo cerebral, é prender a respiração ao fazer esforço ou ao se levantar muito rapidamente. Ele estava sentado no vaso sanitário como de costume, esticou-se um pouco para pegar o papel e, nesse momento, prendeu a respiração inconscientemente, como se estivesse tensionando todo o corpo. Em seguida, levantou-se bruscamente e cambaleou para o lado. Tudo escureceu diante de seus olhos. As pernas pararam de obedecer. Ele sentou-se novamente, o coração batia como um martelo. Mais tarde, ele soube que essa foi uma mini-versão do que é chamado de AVC, no contexto da manobra de Valsalva. O que isso significa? Quando uma pessoa se esforça e prende a respiração, a pressão intratorácica aumenta bruscamente, o fluxo sanguíneo para o coração diminui e a pressão no cérebro começa a oscilar. Em seguida, ao expirar, os vasos recebem um golpe brusco, como se um elástico esticado fosse solto de repente. Se houver alguma placa ou ponto fraco na parede do vaso, ele pode não resistir, especialmente no momento de se levantar. Em idosos, é comum observar hipotensão ortostática, quando a pressão cai ao passar para a posição vertical. E se a isso for adicionada a retenção da respiração, o cérebro fica preso. Primeiro experimenta privação de oxigênio e depois é submetido a uma mudança brusca de pressão. É nesse momento que tudo pode acontecer em questão de segundos. A solução para esse problema crítico reside em mudar a maneira de se levantar. Agora, ele se levanta de forma diferente, lenta e suavemente. Primeiro, ele inspira. Depois, na expiração, levanta-se sem solavancos. Se sentir a menor fraqueza, senta-se imediatamente. Ele não banca o herói. No banheiro, não há lugar para orgulho, há apenas segurança. Se necessário, podem ser instaladas barras de apoio. Um assento de vaso sanitário elevado também é uma excelente solução. E o mais importante, é preciso ouvir atentamente a própria respiração. Se a pessoa percebe que frequentemente aprende ao fazer esforço, deve parar, respirar, reiniciar. Agora ele sabe com certeza. A respiração é literalmente a vida. E se não a controlar no banheiro, um dia pode não conseguir mais respirar. Com a idade, ele percebeu. Não são os comprimidos que salvam de um AVC, mas sim uma rotina diária adequada. São justamente aqueles detalhes aparentemente insignificantes que realizamos todas as manhãs que protegem ou destroem o cérebro. Ele compartilhou como mudou suas manhãs depois de quase perder a consciência no banheiro um dia. Ele desenvolveu esse plano para si mesmo e agora o compartilha, pois realmente funciona. Passo 1. Água ainda na cama. Ele mantém um copo de água ao lado da cama. Imediatamente após acordar, bebe de 300 a 400 ml de água morna, lentamente. Isso inicia a circulação sanguínea, reduz a viscosidade do sangue e facilita o trabalho do coração. Passo 2.
ele se senta na cama por 1 a 2 minutos, sem pular. Primeiro, inspira e expira, verificando seu bem-estar. Só então se levanta sem solavancos, sem prender a respiração. Passo 3. No banheiro, ele se senta sem pressa, calmamente, sem fazer força. Após urinar, faz uma pausa de 10 segundos e tenta esvaziar novamente. Este é o chamado esvaziamento duplo, que reduz a pressão e a carga sobre os rins. Passo 4. Sem telefone. O banheiro não é lugar para gadgets, máximo de 5 a 7 minutos. Nada de inclinar-se para a frente, rolar a tela ou prender a respiração. Ao terminar, ele se levanta e sai. Passo 5. Escovação dos dentes. É especialmente importante fazer isso à noite. Durante o dia, pode-se esquecer. Mas à noite, é obrigatório. Escova macia, pasta antisséptica, fio dental e raspador de língua. Isso é importante não apenas para os dentes, mas também para os vasos cerebrais. Passo 6. Banho com inteligência. Ele gosta de água morna, mas termina o banho com 30 segundos de água fria. Não fica parado. Se sentir tontura, senta-se. O banho é para recuperação, não para criar riscos. Passo 7. Caminhada de 5 a 10 minutos. Após todos os procedimentos matinais, ele sai para o ar livre ou mesmo apenas caminha pelo apartamento. Isso ativa o intestino, melhora a circulação sanguínea e reduz a pressão. Agora, sua manhã não é apenas o início do dia. É um ato consciente de cuidado com o cérebro, com a vida. E isso não leva mais de 15 minutos. Mas esses 15 minutos podem salvar anos de uma vida plena. Como médico que viveu 9 décadas, ele viu muito: morte, recuperação, erros. Mas uma coisa ele entendeu com certeza: o AVC não surge de repente. Ele se acumula, cresce na sombra dos hábitos, forma-se em detalhes que nem sequer consideramos. Amanhã é a chave, cada dia é uma chance, e tudo o que é preciso são 5 minutos para não apenas acordar, mas despertar. 5 minutos para beber água. 5 minutos para sentar, respirar. 5 minutos para não ter pressa. 5 minutos para preservar o cérebro e a si mesmo. Não somos impotentes, apenas não sabíamos, e agora sabemos. Ele pede para compartilhar essa informação com aqueles que têm mais de 60 anos. Não são apenas conselhos, é possivelmente a segunda vida deles. O cérebro de cada pessoa merece cuidado. Mesmo no banheiro, mesmo aos 93 anos.